Olá, novamente, estamos aqui para a nossa parte 2 sobre o perfil pedagógico. Nós falamos sobre as relações pedagógicas entre professores e pedagogos, sobre como nós construímos o conhecimento das ciências biológicas, se há uma ênfase empírica ou se há uma ênfase racionalista, né? E agora nós vamos ver o perfil pedagógico que nós adotamos a partir de uma racionalidade pedagógica. Como é que a minha teoria pedagógica, ela impacta na minha forma de ensinar? Primeiramente, nós temos aqui o fundamento epistemológico, o perfil pedagógico e a concepção de aprendizagem que ela vai ter como resposta. Vamos lá, o fundamento epistemológico, que seria dentro de um pensamento filosófico. A epistemologia empírica, por atribuir aos sentidos e às experiências imediatas por elas a fonte de todo conhecimento. Então, é aquele professor que precisa tocar, experimentar, fazer para dizer que conhece aquilo. Esse tipo de professor, quando ele pensa pedagogicamente como trabalhar a sua didática, ele vai pensar da seguinte maneira: dentro de uma pedagogia diretiva. Você lembra que nós já falamos disso na primeira aula, né? O professor fala e o aluno escuta, então o professor precisa falar. O professor propõe atividade e o aluno executa. O professor ensina e o aluno pressupostamente aprende. Qual é a concepção resultante? A aprendizagem, ela baseia-se na apreensão de verdade e não pela sua construção. Um exemplo básico disso é o ensino tradicional ou o ensino tecnicista. A ideia é que o professor dirige tudo, ou o formador dirige tudo, né? E o que vai acontecer? O professor diz, eu preciso fazer alguma coisa, porque o aluno vai fazer em resposta a mim, e não de uma interação com o objeto de aprendizagem, né? Então, vamos dizer assim, sendo aquela namorada ou namorada possessiva, seria o professor possessivo, ele quer fazer tudo. E tem que interagir com tudo com ele, né? É um problema. É um problema, né? Quando você tem uma epistemologia empirista, que você tem que sentir e ser a fonte do conhecimento, né? É um problema, né? Como se o professor fosse até o dono do conhecimento. Nós temos o fundamento de uma epistemologia a priorista, né? Ele concebe o indivíduo como dotado de um saber, de uma nascença, o que justifica a ocorrência de alunos talentosos e de alunos fracassados, uma forma de inatismo, né? Então, o apriorismo ele vai dizer que a fonte do conhecimento está dentro do aluno. O aluno, ele desenvolve aquilo sozinho. Eu não preciso fazer tantas coisas porque o conhecimento já está nele. Inatismo quer dizer que já nasce com ele, né? É dele. Já viu aquele pessoal que diz assim, ele tem um dom, ele tem um talento especial, né? Como se fosse dele, né? Algo quase que biológico, genético. Qual é o padrão de ensino para pessoas que entendem que as pessoas elas são muito capacitadas em si? É uma pedagogia não diretiva. O professor, ele é um auxiliar, ele auxilia o aluno, um facilitador. O aluno, ele é visto como independente no seu processo de aprendizagem e detentor de um conhecimento ou de habilidades a priori, antes da experiência, né? Que determinam a sua aprendizagem. O professor deve interferir o mínimo possível. O aluno floresce sozinho, né? A aprendizagem, a sua concepção nesse perfil seria polêmico, porque ele assume a possibilidade de ter alunos que nasceram para fracassar e outros que nasceram para o sucesso. Um exemplo claro disso é o ensino por descoberta, né? E entende que o aluno ele tem que descobrir sozinho. Mas se de repente ele não descobrir, não vai poder ser ajudado? Aí, né? É polêmico, né? Particularmente pouca gente assume isso daqui. Mas não quer dizer que está tudo errado. Por exemplo, quem faz PIBIC é isso, né? Mas, contudo, você está num aluno de graduação que já tem uma relativa autonomia.
Será que isso não seria possível para séries de níveis menores? Epistemologia construtivista, né? Vou relacionar a aprendizagem com a construção do conhecimento, tarefa compartilhada com o professor e o aluno. Então, a construção ela é feita na interação professor-aluno e objeto de conhecimento ou objeto de aprendizagem. A pedagogia aqui, o perfil é relacional. O aprendizado ele é baseado em problemas, situações que o aluno tem que enfrentar. O aluno ele age, estabelece na sala de aula um ambiente de discussão e uma construção para o novo conhecimento. A aprendizagem, nesse ponto de vista, vai ser o professor, ele vai desestabilizar cognitivamente. Você lembra do Piaget? O desequilíbrio cognitivo, né? Vai desestabilizar o aluno através de uma novidade, algo que dentro da estrutura cognitiva dele não previa, né? O aluno cabe a um processo endógeno e complexo que passa por um patamar de um conhecimento para o outro, através de um processo de desenvolvimento cognitivo. Quer dizer, de um problema para outro problema, ele vai formulando soluções e o seu pensamento vai sendo desenvolvido, né? Aí vai ter sua versão piagetiana, que é essa, e vygotskiana, que vai ser uma desestabilização sociocognitiva, que vai trabalhar aí elementos ideológicos de valores e cultura, por exemplo, né? Muitas outras podem entrar aqui neste perfil. Aqui no quadro 2 existe uma relação epistemológica, pedagógica e as suas implicações. Um perfil epistemológico animista, ele vai ter um conhecimento pedagógico, né? Vamos dizer, um perfil pedagógico, vê o conhecimento vinculado à cultura popular. E essa cultura popular, como eu coloco ali a implicação, o trabalho do professor é vincular a critérios da natureza da cultura popular. Isso às vezes é negativo. Por quê? Porque às vezes você tem que criticar alguns elementos. Por exemplo, o espírito da floresta permite que o rio venha e destrua tudo. Não, a gente sabe que isso é um movimento do ciclo da água, das estações do ano. Não é porque existe uma divindade que simplesmente eleva. Então, é interessante enriquecer o conhecimento popular com a ciência nesse sentido. Aí, se você desqualifica, você está tomando uma atitude animista, né? Um perfil realista empírico positivista, né? E diretivo. O trabalho do professor vinculado a critérios sensíveis e a métodos empíricos na sala de aula. Um realismo a priorista, não diretivo. O trabalho do professor é vinculado a critérios metodológicos seletivos à escolha do estudante. O estudante escolhe qual é o projeto, qual é a estratégia, o professor só ele orienta, vamos dizer, ele facilita. E o racionalismo construtivista, né? Relacional, seria a sua abordagem pedagógica. No caso, o trabalho do professor é vinculado a critérios metodológicos racionais, mas dialéticos, porque é em diálogo com o aluno. Se ele percebe que o aluno está alcançando, ele repensa a sua estratégia. E aqui tem um ponto para nós. Nós não repensamos a estratégia. Ou o aluno se adequa ou ele reprova. Aí é um perigo, né? Um professor com pensamento pedagógico relacional, ele sempre vai estar trabalhando salas e pessoa a pessoa, ou grupo em grupo. E ele vai ver qual é a melhor estratégia que se adapta àquele grupo para poder trabalhar, desenvolver uma habilidade, uma competência, uma explanação teórica, qual é a melhor forma de se ocorrer. Ele não vai estar preso numa única forma, né? Num único método, numa única sequência didática. Então, aqui estão os perfis, né? O animista, que atribui as forças sobrenaturais ligadas a objetos, a comparações entre forças, né? O diretivo, que tem uma postura empirista e apreensão, e que quer estar na frente de todas as coisas, né? O não diretivo, que já seria um perfil mais de facilitador de projetos. Um relacional, que é ligado ao construtivismo e ao uso de problemas. E aqui seria um exemplo de um perfil pedagógico, em um determinado conteúdo, em um determinado assunto. A pessoa tem um certo nível de cultura popular apresentando na aula,
Existe um nível diretivo, existe um não diretivo e existe um relacional. Não existe algo puro em uma sequência didática. Em algum momento nós estamos ancorando. O que não seria recomendado, por exemplo, é que numa aula de biologia fique um animismo predominante. Seria complicado. O interessante é que esteja equilibrado, levemente, vamos dizer assim, uma prioridade ao racionalismo relacional, né? Mas não quer dizer que tendo um diretivo, não diretivo, isso é ruim. Não, pessoal. É uma opção. Você lembra que eu falei que nem todos os conceitos nós temos eles totalmente ligados à racionalidade? Às vezes não é possível para o grupo de alunos que nós estamos trabalhando. E às vezes nós mesmos também, dentro da teoria biológica, ela é a teoria biológica em muitas áreas, os conceitos são positivistas, são ligados à testagem, né? Imagina você falar, por exemplo, de classificação de plantas sem a planta, sem a estrutura morfológica, é demasiadamente vinculado ao objeto. Né? Então, nesse fato aí, ele é muito empírico. Né? Outras não, você vai estar trabalhando genética, você vai estar trabalhando com as informações codificadas. É mais racional, vamos dizer assim. Então, aqui são as implicações, né? O perfil pedagógico, a gente tem que pensar que nenhum método ele é puramente relacional, ele é puramente diretivo, não diretivo ou animista. Os métodos não são distintos em si, só fazem sentido com os objetos. Né? Nenhum método ele é, vamos dizer assim, essencialmente uma linha de pensamento. Ele pode ser modificado, ele pode ser transposto de contexto e ele muda sua característica, sua apresentação. Salviani, ele fala o seguinte: apresentar que as práticas em si não revelam inovação educacional. Você já viu aquele professor que diz, está trazendo uma grande inovação. O que foi? O Data Show. Trouxe uma grande inovação educacional. O que ele fez? Ele deu uma aula expositiva na internet. A diferença só foi o meio. Mas a estrutura, boa base, continua a mesma, né? Mas podem manter objetos tradicionais utilizando novos rótulos, por meio de variações ou diferenciações de métodos. Mas também o inverso é verdadeiro. Métodos podem ser ressignificados contendo práticas de concepções diferentes. Por exemplo, a exposição verbal, eu vejo ela por muitos professores sendo demonizada, no sentido assim, não, a aula expositiva é ruim. Pode ser ruim, gente. Ninguém usava. Eu não estaria usando agora. A estratégia que eu estou usando é exposição oral. É aula expositiva. Em outras palavras, com ferramentas digitais, né? Ela é, ainda assim, uma estratégia, né? Agora, ela ancorada dentro de um contexto, dentro de uma estrutura, ela pode ser melhor aproveitada. Ela, com uma única base de aprendizagem, é complicado. Sem leitura, sem aquilo outro, é muito complicado. Entendeu? Então, não é o método ou a técnica em si, mas é como ela é usada dentro de uma abordagem, dentro de uma concepção. Né? Por isso que eu coloquei aqui que determinadas coisas que nasceram no empirismo, no animismo, podem ser aproveitadas dentro de uma abordagem racionalista. Não fique preso no método, veja como ele é adotado dentro da abordagem para ver se traz novidade ou não. Não fique, vamos dizer assim, muito feliz quando você ouvir, existe uma novidade educacional. Aí quando você vai ver, muita coisa é a mesma coisa. E isso não é ruim, pessoal. O pessoal acha que coisas tradicionais são ruins. Não, isso é característico de pensamento de modernista. O modernista acredita que toda inovação é progresso. Não. Quando você pega uma coisa nova que não está contribuindo tanto como a antiga, você simplesmente está depreciando. Seja equilibrado. O que é que dá certo dentro daquele conceito, dentro daquele contexto.
Aqui nós vamos apresentar o perfil completo, um diretivo, não diretivo e um relacional construtivista. Como é que ele pensa? Vou mostrar aqui primeiramente o diretivo. Ele pensa a avaliação, né? De maneira individual, documental, escrita normalmente, em função da reprodução de um conceito, por exemplo. A aprendizagem baseia-se na apreensão de verdades e não na sua construção. O método, ele é a aplicação de método de ensino via de regra ligada à transmissão verbal. O papel da escola é a reprodutora de conhecimentos culturais científicos escolares. O conteúdo de ensino, ele é a lógica da própria disciplina. O papel do professor, ele é um técnico de ensino ligado à transmissão. O papel do aluno, ele é um reprodutor de conteúdos. Os contribuidores teóricos, nós temos aí muito dos comportamentalistas, né? O Terry, Tolkien, Hull, Skinner, e entre alguns outros, né? Pressupostos, ele é um realismo ingênuo ou tendendo a um empirismo ou um positivismo, né? Não diretivo, a avaliação, ela é pensada como individual, mas em termos de relação ao projeto de estudo do aluno, projeto que ele mesmo está criando. A aprendizagem, ele é baseada no desenvolvimento a partir do envolvimento volitivo, com a vontade do aluno, né, do discente, a partir das práticas de autoestudo. Então, ele vai estudar sozinho. O método de ensino é por um programa individual próprio. O papel da escola é um ambiente de desenvolvimento, né, das culturas e do conhecimento científico. O conteúdo, normalmente, é a partir do interesse do estudante. O papel do professor é um facilitador, um orientador. E o papel do aluno, ele é um construtor do seu próprio conhecimento. O relacional, a avaliação, ele é individual ou em grupo. Ele é uma relação aos instrumentos de verificação e à construção do conhecimento. O instrumento só tem valor se realmente está indicando que aquele conhecimento está sendo construído ou não. A aprendizagem, o professor, ele faz, como nós já dizemos, uma desestabilização cognitiva do aluno através de algo novo. E ele vai trazer um desenvolvimento cognitivo baseado em problemas e situações que o aluno vai enfrentar. O método, ele normalmente está ligado à problematização e ao conflito cognitivo ou sociocognitivo. O papel da escola é um ambiente de interação entre docentes e discentes, na construção do conhecimento cultural e científico. O conteúdo, ele é dentro da lógica da disciplina, mas ele tem acesso inter e até transdisciplinar. Ele não fica necessariamente limitado ali. O papel do professor, ele é um agente que dirige a construção do conhecimento. Ele não constrói, ele dirige a construção. Ele dá o caminho, como construir, né? Aproxima-se de uma tutoria, de um mentor, né? E o papel do aluno seria um construtor ativo do conhecimento, a partir de seus conhecimentos prévios. Aqui o professor no relacional, ele tem que ter aquela, tipo assim, resistir à tentação de dar resposta. Quando ele lança o problema, ele vai dando indicações para como o aluno construir, mas ele não resolve para o aluno. Não sei você, mas eu, no início da minha carreira, eu me irritava, né? Pô, como aquele evento, eu ia lá, acabava, resolvia e entregava um outro exercício, né? Não é assim. Não é quanto exercício você resolve, é quanto o aluno produz. Nós vamos ter uma aula sobre isso também. Então, essas categorias você pode ver no diretivo, não diretivo relacional, usando essa nomenclatura aqui, FR fraco, M de moderado, FO de forte, né? E aí você vai vendo dentro de uma sequência didática o que está apresentado ali, né? O que é forte, o que é fraco, e isso é um julgamento, às vezes, um tanto até subjetivo, né? Porque vai depender da sua interpretação daquele plano. Vamos mostrar aqui como é que a gente vai fazer. Ao você preencher aqui, você vai ter um determinado peso. O fraco, por exemplo, é 1, o moderado é 2, o forte
é peso 3, vamos dizer assim. Aí você pode ir multiplicando, vai dando um valor aqui. Esse valor vai mostrar aqui qual é o nível que está o seu plano, a sua sequência didática, se é um predominantemente diretivo, não diretivo ou relacional. Vamos agora dar um exemplo. Análise prévia do perfil 1. Na elaboração do objetivo, foi escolhido o verbo conhecer, que direciona ao contato sensível das informações e da elaboração das mesmas. Para o procedimento metodológico, foram selecionadas atividades introdutórias relacionadas ao tema por meio de vídeo, na forma de um organizador prévio. E as atividades de construção de alunos de um álbum através de recortes de figura de insetos. Tá na cara aqui que isso aqui é taxonomia de insetos, né? No qual foi necessário que os alunos consultassem o livro-texto e outras fontes, além de consultar ao professor. Este procedimento de instrução expositiva não foi unidirecional. O processo de interação relacional do tema foi por meio de atividade prática, no qual houve a consulta da informação, a construção de um alvo, no caso de insetos, né, recortados e colados, botando em grupos, e resolver a atividade. Isso auxiliou a construção do conhecimento dos alunos. Então, vamos agora colocar dentro das categorias pedagógicas. O delineamento das informações por letras, separando. A avaliação é realizado por um instrumento qualitativo. Primeiro, letra A, observação de participação, né? O professor está observando. B, análise do alvo. Cada aluno ou equipe construiu um alvo de insetos. B, C, a participação da atividade de correção. Houve um exercício e foi corrigido. Isto é, a construção de um alvo e a correção da atividade. Então, nós tivemos aqui 3 instrumentos avaliativos: a observação do professor, a construção do alvo e a participação de uma atividade de exercício de fixação. Concepção de aprendizagem. A construção do conhecimento se dá por meio de uma relação da atividade com o professor, caracterizando uma visão construtivista, porque o professor ele contribuiu junto com o objeto. Era, no caso, a classificação dos insetos, né? Então, o professor ficou junto com as equipes. O método de ensino, ou vamos dizer assim, ligado à sequência, seria um ensino com pesquisa, né? A, através de uso de mídias. B, ele assistiu um vídeo no início mostrando os insetos, né? E C, um exercício de fixação, atividade do próprio livro-texto. B, aqui o papel da escola. A, seria o espaço de construção do conhecimento. Ele não tem um projeto político-pedagógico aqui, né, para saber exatamente. Mas, pela atividade do professor, está mostrando ali que é um espaço de construção, é aberto aquele tipo de atividade, né? O papel do professor. Você vai ver ali que ele é um mentor. Houve ali um processo de construção e de estudo a partir do vídeo e do álbum de figuras, né? E B, ele também é um interventor. No momento posterior, houve correção das atividades, ele mostrando o que era certo e o que era errado. O papel do aluno, letra A, ficaria como construção do conhecimento a partir da formação do seu alvo, né? Com as informações consultadas no livro-texto. E B, a recepção ativa, houve a correção do exercício, junto com o diálogo com o professor, né? Contribuidores teóricos não foi mostrado no plano, né? Mas ensino com pesquisa, ele é padrão de um teórico brasileiro chamado Pedro Dema, né? O pressuposto ele é relacional construtivista. Isso é um julgamento de um analista desse plano. Então, ficaria assim, né? Avaliação A, vamos lá, o que era o A mesmo? O A, observação de participação. B, o alvo. E C, correção do exercício. Ele acredita que a letra A aqui é um moderado,
A letra B, ele é um relacional fraco. E a letra C, que é o exercício, ele é um diretivo fraco. Aqui a concepção de aprendizagem construtivista, forte aqui, né, no relacional. Método de ensino, ficou aqui, vamos voltar rapidamente. Método de ensino, ensino com pesquisa, A, B. Uso de mídia, C, exercício. A foi considerado um relacional relativamente fraco, o B seria diretivo, moderado, e C, um não diretivo. Papel da escola, A, aqui seria um relacional fraco. Papel do professor ficou como A no relacional moderado e B como forte aqui no diretivo. Vamos lá ver qual é o papel do professor? Papel do professor, mentor como A e B, interventor por meio da correção do exercício, por interpretação. Aqui, A ficou como moderado, o papel do aluno, e B também como diretivo moderado. Contribuidores teóricos, botou aqui letra A, como teve demo, né? Ensino com pesquisa. Pressuposto, letra A também moderado. Aqui, somando, deu 1, 2, mais 1. Somando 4 indicações diretivas. Aqui deu 1, uma única indicação não diretiva. Relacional, aqui deu, no fraco, 3, 5 e 1. Somando, deu 9 indicações diretivas. Está vendo aqui que está tudo detalhadozinho aqui no lado? Apesar de eu ter voltado lá, né? Então, o perfil, ele é aparentemente estruturado com a maior base construtivista, com alguns vértices diretivos. O gráfico dele pareceria assim. Interessante, né? Então, pessoal, é necessário a problematização crítica do fazer aula e não somente da aula, né? A partir de um referencial teórico, pedagógico, que sustente a sua sequência didática e que você revise e analise o seu perfil pedagógico. Será que eu estou sendo dogmático? Será que eu estou sendo racionalista demais? Será que eu estou sendo empirista demais? Até ingênuo, né, sobre isso, né? Para não haver um sincretismo epistemológico e pedagógico, né? Então, dentro da teorização pedagógica, é necessário planejar e ter ciência das teorias da sua prática e ter um diálogo professor com um pedagogo. Quando você, por exemplo, for para o estágio, ou com outros professores também, né? A gente aprende muito com um outro colega. O uso do conteúdo por meio, e não como fim em si mesmo. O conteúdo é um meio para alcançar habilidades, é um meio para alcançar competências, e não simplesmente de memorizá-lo, né? Refletir no conteúdo nesse currículo e reavaliar o seu perfil, né? Meditar na sua sequência didática, quais são os instrumentos teóricos que você tem usado. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Se você veio até aqui e não explodiu a sua cabeça, vai contribuir muito para você ver o ensino de uma maneira crítica e não ficar preso simplesmente a formas que você viu outras pessoas trabalharem. E não pensando que essas pessoas trabalharam de maneira errada, não. Mas que você tenha um olhar crítico para saber se esse conhecimento ele é ingênuo, ele é racionalista, ele é dogmático, ele é crítico, ele é subjetivista, ele é relativista, ele é pragmático. Que biologia, que ciências biológicas você ensina? Tá bom? Então, obrigado.